Bom, hoje a gente vai terminar o terceiro artigo e espero não ficar muito longo, né? Só para terminar mesmo essa questão. Eu vou deixar o MES e a questão 5 do bem em geral para a semana que vem. Por mais que dê para fazer, eu quero também prolongar um pouco, não fazer com muita pressa, porque a questão do bem é uma questão importante, ela é mais longa, então não vou rushar. Então, para ser mais prático, e hoje minha voz continua ruim. Vou tentar fazer de uma maneira bem prática, só um artigo, o último artigo da questão da perfeição divina. Então vamos começar aqui. Artigo 3 se discute assim: parece que nenhuma criatura pode ser semelhante a Deus. Bom, antes de começar a ler os argumentos, né, do porquê parece que nenhuma criatura pode ser semelhante a Deus, eu vou dizer que essa aqui é um pouquinho mais complicado. E caso tenha alguma necessidade, eu posso recomendar alguns vídeos específicos, algumas aulas, outros materiais, ou até mesmo responder nos comentários, se alguém tiver alguma dúvida. Então vamos assim para o primeiro argumento. Pois, como diz a Escritura, não há semelhante a ti entre os deuses, Senhor. Ora, dentre todas as criaturas são mais excelentes as que se chamam deuses por participação. Com muito menos razão, portanto, podem outras criaturas serem chamadas semelhantes a Deus. 2. Semelhança supõe comparação. Ora, não se comparam coisas de gêneros diversos que, portanto, também não têm semelhança entre si. Assim, não dizemos que a doçura é semelhante à brancura, e não sendo nenhuma criatura congênere com Deus, que não pertence a nenhum gênero, segundo já se demonstrou, resulta que nenhuma criatura é semelhante a Deus. 3. Semelhantes se chamam os seres que têm a mesma forma. Ora, nenhum ser pode ter a mesma forma que Deus, pois em nenhum, senão só em Deus, a essência é a existência. Logo, nenhuma criatura pode ser semelhante a Deus. 4. Seres semelhantes têm semelhança mútua, pois a um se assemelha ao outro. Se, pois, alguma criatura for semelhante a Deus, há de Deus ser semelhante a ela, o que vai contra a Escritura, Isaías 40:18, quem diz: a quem, pois, tendes vós semelhado a Deus? Mas em contrário, e aqui ele vai responder, a Escritura, em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em outro lugar, 1 João 3:2, quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele. Agora vamos para a solução, né? Que essa é a parte que eu disse que é mais complicada. Fundando-se a semelhança na conveniência ou comunidade de forma, a sua multiplicidade é correlativa aos múltiplos modos que. Múltiplo, caramba, deixa eu voltar aqui. Fundando-se a semelhança na conveniência ou comunidade de forma, a sua multiplicidade é correlativa aos múltiplos modos porque existe a comunidade formal. Assim, certas coisas se consideram semelhantes por terem de comum a mesma forma, na mesma proporção e do mesmo modo. Ó, presta atenção nessa parte que realmente ela exige um pouco mais. E destas se diz que são não somente semelhantes, mas iguais na semelhança. Assim, duas coisas igualmente brancas são semelhantes pela brancura, e esta é a mais perfeita das semelhanças. De outra maneira, dizem-se semelhantes às coisas que têm forma comum, na mesma proporção, não porém do mesmo modo, mas mais ou menos. Assim se diz que o menos branco é semelhante ao mais branco, e essa semelhança é imperfeita. De terceiro modo, semelhantes se dizem as coisas que têm forma comum, não porém na mesma proporção, como claramente se dá com os agentes não unívocos. Ora, todo agente como tal, produzindo efeito semelhante a si e agindo pela sua forma, é necessário haver no efeito a semelhança da forma do agente. Se, pois, este for da mesma espécie que o seu efeito, haverá semelhança formal entre um e outro. Na mesma proporção específica, assim um homem gera outro. Se, porém, o agente não for da mesma espécie, haverá semelhança, não porém quanto à proporção específica. Assim, as coisas geradas pela virtude do Sol encerram, certamente, alguma semelhança com ele, da qual recebem a forma por semelhança, não específica, mas genérica apenas. Ó, reparem aqui nos exemplos, porque realmente essa explicação ela é mais difícil de entender, e os exemplos dão pra gente, né, aquela distinção. Se, pois, houver algum ente não contido em nenhum gênero,
Os seus efeitos ainda mais remotamente terão a semelhança da forma agente. Ele fala ainda mais com relação, em comparação com o Sol, por exemplo. E não chegarão a participar da semelhança dessa na mesma proporção específica ou genérica, mas só analogicamente, no sentido em que se diz que o ser em si é comum a tudo. E é comum a tudo não do mesmo jeito que coisas igualmente brancas são comuns, né? É no sentido mais distante, né, da semelhança. Tanto que aqui ele vai dizer que elas são semelhantes não univocamente, não equivocamente, mas analogicamente ou analogamente. E desse modo, as coisas criadas por Deus, primeiro e universal princípio de todos os seres, com ele se assemelham enquanto seres. Tem o ser. Eu acho que, por mais que seja complicado, dá para entender. Vamos tentar fazer isso ficar bem mais fácil, né? Eu tentando dar algumas leves explicações aqui nas passagens. Mas qualquer dúvida, né, não esqueçam de deixar alguma outra objeção ou alguma dúvida mesmo. Então aqui a resposta à primeira objeção, e vamos lembrar, a primeira objeção é sobre a escritura. Ele vai falar, não é semelhante a ti entre os deuses. Ele vai falar também, né? Ora, dentre todas as criaturas, são mais excelentes as que se chamam deuses por participação. Com muito menos razão, portanto, podem outras criaturas serem chamadas semelhantes a Deus. E o que ele vai responder? Ele vai falar: como ensina Dionísio, a expressão da Escritura, nada é semelhante a Deus, não é contrária ao assemelhar-se com ele, pois as mesmas coisas podem ser semelhantes e não semelhantes a Deus, né? Semelhantes enquanto imitam na medida em que é possível ser imitado quem não é perfeitamente imitável. Não semelhante, por outro lado, enquanto deficientes relativamente à causa, que é Deus. E isso não somente no concernente à intensidade e à remissão, no sentido em que o menos branco é deficiente em relação ao mais branco, mas ainda por não haver conveniência específica nem genérica. Então não existe uma conveniência de espécie e gênero aqui, né? Que também se dá pelo que a gente já falou nos outros episódios, né? Agora a resposta à segunda objeção, que era semelhança supõe comparação, ora não se comparam coisas de gêneros diversos. Ele vai falar assim: Deus não se comporta com as criaturas como sendo seres de gêneros diversos, mas como o ser que está acima de todos os gêneros, dos quais é o princípio. Então, no sentido que Deus sustenta, né, o nosso ser. Então a gente tem essa semelhança. Mas não quer dizer que ele se comporte, né, como um humano, como um animal, como qualquer coisa. Isso está bem justificado na solução que ele dá, né? Que a gente é semelhante analogicamente, mas não especificamente, né? Resposta terceira. A terceira objeção, né, o argumento contrário à semelhança, diz: semelhantes se chamam os seres que têm a mesma forma. Ele vai responder: não se diz que a semelhança da criatura com Deus se funda na comunidade de forma relativamente à mesma proporção genérica e específica, mas só relativamente à analogia, sendo então Deus o ser por essência e os outros por participação. Resposta à quarta. A quarta seres semelhantes têm semelhança mútua, o que vai contra a escritura. Ele vai responder assim: embora de algum modo se possa conceder que a criatura é semelhante a Deus, contudo, de maneira nenhuma é admissível seja Deus semelhante à criatura, pois, como diz Dionísio, entre seres da mesma ordem admitem-se a mútua semelhança, né, da mesma ordem, não porém entre a causa e seu efeito. Assim dizemos que a imagem de uma pessoa lhe é semelhante e não ao contrário. E do mesmo modo pode-se, de certa maneira, dizer que a criatura é semelhante a Deus, não porém que seja Deus semelhante à criatura, né? Não tem como a causa ser semelhante nesse sentido ao efeito, né? Mas sim o efeito se assemelhar à causa, justamente por essa questão de ordenação. Então é isso, eu acho que não tem muita dúvida, né? Fica bem claro do porquê, né, os seres se assemelham a Deus. Quem tiver mais alguma objeção a isso, eu gostaria de ler, e se eu não souber responder isso, vai me ajudar a estudar ainda mais, né? Então é isso. Mas e a questão do bem em geral vão ficar para o próximo episódio, e é legal, né? Porque vai falando do bem e o Mess fala bastante sobre bens, né? Claro que não no mesmo sentido, mas curioso.
e vão sair os vídeos no mesmo, na mesma semana. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Slúpico e até mais.